Olá! Em breve iniciar-se mais um culto a Deus. Convidamo-o a estar conosco. Estamos na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, número 34, em Viseu. Será muito bem-vindo. Deus o abençoe. Bom dia a todos, muito bem-vindos, e é uma alegria realmente nós podermos estar aqui juntos, enquanto povo de Deus, a celebrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido então todos aqueles que puderem, vamos ficar de pé, vamos celebrar a Jesus, vamos exaltar o seu nome, como só Ele merece. Nesta manhã vamos estar a falar de graça, da graça, o dom gratuito que Deus nos deu da salvação. E enquanto cantamos este cântico, É Teu Povo, temos o privilégio também de entregar o euro missionário, colocá-lo aqui neste vaso, que é para auxílio do sustento de pastores, obreiros que estão no terreno e que necessitam deste apoio para desenvolver os seus ministérios. E então, através da associação de expansão missionária, que realmente que podemos contribuir com algo para o seu sustento. Então, aqueles que quiserem podem então entregar o seu euro missionário quando cantamos este cântico, É Teu Povo. Só Tu és grande.
oração de louvor e de gratidão. Deus nosso Pai, nós te louvamos, Pai, pois tu és o verdadeiro nosso Deus, o verdadeiro nosso Senhor e aquele que nos dá a confiança eterna, Pai. Pai, querido, obrigado por todos os irmãos podermos estar aqui hoje na tua casa de oração, Pai querido. Pai, que cada um com o seu coração aberto à tua bondade, à tua graça, Pai, possa te agradecer tudo quanto tens feito por cada um de nós. Meu Deus e Pai, obrigado por tudo. E agora, Pai querido, que o meu que foi levantado, que seja dado de coração aberto, que seja dado com aquela fé que vai, na verdade, ajudar outros a vencer aquilo por onde nós já passamos, porque nós já passamos pelo princípio. O princípio de adorar é maravilhoso, porque é eterno. Pai querido, obrigado por tudo. Em nome do Filho amado Jesus. Amém. E vamos fazer agora uma leitura que se encontra na carta a Tito, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, os versículos 11 a 14. E diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então realmente a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos aqueles que creem em Jesus como sendo o Senhor Salvador, creem no seu sacrifício naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado, e realmente possamos viver debaixo desta graça, excluindo todos os caminhos errados, afastados de Deus, por onde andávamos antes de conhecer a Jesus e de aceitarmos esta graça. E é isso que vamos cantar também. Nos 2 cânticos que vamos cantar de seguida, fala-nos disso, do grande amor de Jesus, desta graça salvadora, e quão gratos devemos estar por esse amor e essa dádiva maravilhosa que não fizemos nada para a merecer, não há nada que possamos fazer, realmente foi Deus que nos a concedeu.
igreja. Somente digno é o Senhor, digno toda a honra, toda a nossa adoração. E vamos novamente ler mais alguns versículos que se encontram em Tito, agora no capítulo 3, os versículos 3 a 7. Tito 3, 3 a 7, que diz assim: Pois nós também outrora éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, as obras, as coisas más e erradas que fazíamos antes de termos este encontro pessoal com Jesus, têm que ficar lá atrás e seguimos esta nova vida que foi dada por Deus, pelo seu imenso amor por nós. E vamos cantar esta maravilhosa graça. Vamos cantar um hino que nos fala desta graça maravilhosa. E é com muita alegria e muita gratidão no nosso coração por realmente termos esta bênção, esta dádiva maravilhosa, pela misericórdia e o amor do nosso Deus por cada um de nós. E enquanto o fazemos, também temos o privilégio de dedicar as nossas ofertas, os nossos dízimos, e eu peço então aos nossos irmãos tesoureiros, diáconos, que nos possam auxiliar no levantamento, o irmão Rogério, o irmão Lourenço, e aqueles que nos visitam não se sintam obrigados a contribuir, a participar, mas realmente é uma responsabilidade nossa, membros da Igreja, de contribuirmos para a obra e para o sustento da Igreja. Como poder
pedir ao irmão Rogério que nos dirija numa oração. Obrigado, ó Deus, por esta graça que realmente Tu nos concedes, Senhor, porque nós nada merecemos, Senhor, mas pelo Teu grande amor, ó Deus, Tu deste o Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, Senhor, para nos salvar, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor, Tu nos dás aquilo que, muito mais que aquilo que merecemos a cada dia, Senhor, porque o Teu amor a cada dia se manifesta, Senhor Deus. Nós Te queremos também agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, pela saúde, pela vida, Deus. Te queremos também consagrar, Senhor, estes dízimos e ofertas que foram levantados em Teu nome, Senhor Deus e Pai. Que Tu nos dês sabedoria, Senhor, para que possamos utilizá-los da melhor forma, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Oramos e fazemos em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Podem sentar e eu dou a oportunidade então ao pastor Joaquim Vieira. Viver como uma carta viva. Quer dizer que somos pessoas que revelamos a comunhão diária com Deus e para isso é importante nós lermos a Bíblia todos os dias. Para isso é importante nós separarmos um tempo do nosso dia para conversarmos com o nosso Deus, para o ouvirmos. E hoje a classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens falava sobre orar, mas orar acreditando que Deus ouve e que Deus responde. E para isso nós precisamos de nos firmar numa doutrina imprescindível da Igreja Cristã, que é a graça. A graça. E quando nós estamos perseverantes na graça, quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias a Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Se nós lermos os primeiros 3 versículos, diz assim, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E agora, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Nós somos perseverantes na graça, em amor, pelo amor, com o amor. Quando nós olhamos aqui para os primeiros 3 versículos, Paulo conta um pouco como era o passado. Como foi o passado? A vida daquelas pessoas sem Jesus, a vida das pessoas dele próprio. E diz que toda a comunidade em Éfeso, como foi sem Jesus. Mas Deus agora vivifica, dá vida. Ou seja, passamos de um passado, de uma vida sem Jesus, para uma vida, versículo 4, cheia de amor. O versículo 4 diz que Deus é como? Como é que diz o versículo? Deus é quê? Riquíssimo. Riquíssimo. Nós somos filhos do Deus mais rico que existe, do único Deus que existe e que não é apenas rico. Às vezes nós ouvimos falar das grandes fortunas e ouvimos falar que alguém entrou no clube dos milionários e passou e foi por aí fora. Mas versículo 4 diz que Deus não é rico, é riquíssimo, não nos bens materiais, nas contas bancárias, nas ações, nas propriedades, mas diz que Ele é riquíssimo, versículo 4, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Este versículo 4 diz que Deus nos faz sentir este amor. É diferente de ser um Deus amoroso, um Deus riquíssimo em amor e não nos fazer sentir e não partilhar este amor. Mas o versículo 4 diz-nos exatamente que Deus, em grandes doses, nos dá o seu muito amor. Irmãos, de Deus nós não podemos esperar o mínimo. De Deus nós não podemos esperar o básico, o suficiente. Versículo 4. Deus que é riquíssimo em amor. Deus dá-nos tudo. Porque o básico, o mínimo, o suficiente, isto não existe para Deus. O seu amor por nós é muito. A sua misericórdia também. E é isso que nós olhamos para o versículo 4. Pelo seu muito amor com que nos amou. Se o versículo 4 for retirado da nossa vida, nós não só perdemos o amor de Deus, perdemos o contacto de Deus,
como nós não conseguimos desfrutar da sua graça. Então o versículo 4 nos diz que Deus nos amou. Este imenso amor, esta imensa riqueza foi-nos dada através de Jesus. Jesus é a expressão deste profundo amor de Deus. Então, olhando para a igreja aqui que está a ser retratada em Éfeso, era uma igreja que deveria viver no amor de Deus. E isto devia ser bem visível na vida daqueles crentes, nos relacionamentos que eles mantinham com os seus irmãos, mas também com as pessoas que os rodeavam. Nós hoje em Viseu percebemos que este imenso amor de Deus também deve ser visível. As pessoas que connosco se relacionam na universidade, na escola, no emprego, em casa, nas compras, na rua, nos transportes públicos, em todos os lugares, nós devemos refletir, devemos estar perseverantes na graça, refletindo, vivendo em amor. E é este amor que nos sustém. E este amor que nós vivemos não tem prazo de validade. Às vezes, quando nós vamos às compras, olhamos para produtos alimentares e vemos também o prazo de validade. Há uns que já expiraram, nós não compramos. Versículo 4, este amor não tem limite. Mas este é um amor que Deus não guardou para si. Diz-nos o versículo 4, este grande amor com que nos amou. Irmãos, e este amor não pode ficar só apenas ao domingo. Não pode ser visível apenas ao domingo. Não pode ser partilhado ao domingo. Sabem, irmãos, na quarta-feira nós estaremos juntos. Voltamos a estar juntos para orar, crendo que Deus nos responde, mas também para estudar a sua palavra, para olharmos para a vida de uma mulher que nos inspira à fé, de homens e mulheres que Deus usou, a quem, versículo 4, nos faz perceber que este grande amor é por nós. E quando diz aqui o versículo 4, este grande amor, ou muito amor com que nos amou, ele fica muito bem expresso. Quando Jesus foi à cruz e gritou, está consumado. Por amor a nós, ele foi à cruz. Ele carregou, ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Eu quero que nós possamos abrir também em Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, porque também esta carta é dirigida à igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Diz assim o Senhor Jesus à igreja em Éfeso. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Interessante que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso e diz que Deus é riquíssimo em amor, o amor com que nos amou. Ou seja, Deus não poupou no amor. Contudo, esta igreja deixou cair o primeiro amor. Qual é o nosso primeiro amor? Terá sido aquele forte desejo de conhecer Jesus? Aquele desejo de ler todos os dias a palavra de Deus? Aquele desejo de orar, de falar, de partilhar Jesus com outras pessoas? Terá sido este o nosso primeiro amor? Será que outras pessoas deixaram de sentir o nosso cuidado? O nosso primeiro amor podia ser o cuidado com outras pessoas. Não deixar que alguém ao nosso redor vá embora sem um apoio, um abraço, uma ajuda. Será que deixamos cair o nosso primeiro amor? O primeiro desafio desta perseverança é vivermos em amor. É nós sentirmos o amor de Deus. E nós estamos a falar desta graça, a graça que nós não merecemos, a graça que nos ama, a graça que nos atrai, a graça que nos chama. E é a graça que nos salva. E o versículo 4 diz que tudo isto deve ser feito em amor. Nós somos desafiados a viver esta semana no amor de Deus, a desfrutar do amor de Deus, mas também a mostrarmos este mesmo amor aos outros. Versículos, agora em Efésios capítulo 2, versículos 5 a 7, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco,
em Cristo Jesus. Perseverantes na graça, porque nós exaltamos o Senhor Jesus. Nós olhamos aqui para estes 3 versículos e nós percebemos que isto sim é ser uma carta viva. Nós vivemos para exaltar a pessoa de Jesus. Nós vivemos não para manifestar a nossa formação, a boa educação que recebemos dos nossos pais, a nossa capacidade, o nosso talento de fazer esta ou aquela tarefa, mas nós vivemos para exaltar a pessoa do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse que no passado aqueles cristãos em Éfeso estavam mortos. Mortos por causa do pecado. Sim, é verdade. Eles continuavam a trabalhar, eles continuavam a estudar, eles continuavam a ganhar o seu dinheiro, eles continuavam a pagar impostos, eles continuavam com os seus negócios, mas espiritualmente estavam mortos. Contudo, passam a viver por Jesus. Passam a viver em Jesus. E agora? Passam a viver para Jesus. Recuperando o texto de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 3, o Senhor Jesus diz: e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Aquela igreja, esta igreja, foi uma igreja resistente. Foi uma igreja que resistiu à forte perseguição que sofreu. Uma igreja que não aceitou renunciar à fé no nome de Jesus. O nome de Jesus significa o Senhor salva. E eles continuaram crentes de que só Jesus salva. Mesmo quando viram outros irmãos presos. Mesmo quando viram outros irmãos torturados e até mesmo mortos. Eles mantiveram a sua crença em Jesus. E eles estavam vivos em Jesus. E mais, nada os afastava da certeza da salvação. O apóstolo Paulo depois vai escrever à igreja em Roma e vai dizer isto mesmo: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Voltamos então ao amor. E para estes crentes em Éfeso, ainda que fisicamente a vida terminasse, ainda que fisicamente as coisas não corressem tão bem, nada os afastava desta vida eterna. Eles eram perseverantes. Porquê? Porque estavam certos de que viviam para além da vida terrena. Mesmo que chegassem ao fim dos seus dias, com 60, 70, 80 ou 90 anos, para eles aqueles 60, 70, 80 ou 90 anos eram o fim aqui, mas não era o fim definitivo. Eles viviam além dos negócios, eles viviam além da família, eles viviam além dos estudos. Notava-se que eles tinham deixado de viver para adorar ídolos, para as falsas divindades, e a vida passou a fazer todo o sentido. Eles perceberam a importância do sacrifício de Jesus. O texto fala, vos vivificou. Ou deu uma nova vida, ou voltou a dar vida. E para isso é importante acreditar em Jesus. Para isso é importante olhar para o texto e diz no versículo 5 que Jesus nos dá a vida. Versículo 6 diz que nos ressuscitou e com ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Interessante que esta igreja em Éfeso, que tinha deixado cair o primeiro amor, como escreveu depois o Senhor Jesus, uma igreja que foi perseverante, uma igreja que aguentou, que resistiu às fortes pressões, é uma igreja que é chamada a viver pela graça, para exaltar o Senhor Jesus. E eles estavam a ser, nesta altura, perseverantes na exaltação de Jesus. Estavam a ser estimulados a ser perseverantes na exaltação a Jesus. Porquê? Porque vidas novas, vidas que vão além da contagem dos 60, 70, 80 ou 90 anos, são vidas que falam de Jesus, mesmo quando são convidadas ao silêncio. Há uma organização evangélica que se chama Portas Abertas, que apoia as igrejas cristãs perseguidas, aquelas que são muitas vezes queimadas, torturadas, presas por amor ao Evangelho. Nós temos uma liberdade tremenda e é bom termos esta liberdade. Nós podemos convidar amigos, podemos convidar
pessoas para estarem connosco em nossas casas para ler a Bíblia. Podemos convidá-los a orar connosco. Podemos convidá-los, inclusivamente, a vir aqui à igreja, à escola bíblica dominical ou ao culto. Nós podemos trazer crianças, adultos, jovens. Nós podemos ter esta liberdade. E fazemos-lo? Temos-lo feito? Temos partilhado o que está aqui no versículo 7? Temos nós falado desta riqueza da sua graça? Temos falado da benignidade de Deus para conosco? Temos nós partilhado alegremente quem é Jesus para nós, porque temos liberdade para o fazer? Versículo 5. É bom nós olharmos para trás, porque quando nós ainda estávamos mortos nas nossas ofensas, Deus nos vivificou com Cristo. É bom nós termos a consciência, versículo 6, de que estamos a viver não uma vida morta, mas uma vida viva. Uma vida espiritualmente viva. Sabem, irmãos, Viseu no século XXI pode ter muitas diferenças de Éfeso no primeiro século. Pode ser muito diferente, mas tem de haver algo em comum entre a nossa cidade hoje e aquela cidade que era Éfeso. Uma comunidade que vive aquilo que Jesus faz nas suas vidas. A graça leva-nos a convidar outros a conhecer aquilo que nós temos. Leva-nos a convidar outros a receber a alegria que nós temos. A alegria da nova vida que temos em Jesus. Quando nós somos perseverantes na graça, nós recordamos que, versículo 7, fomos ressuscitados. Temos a plena consciência de uma vida futura. Versículo 7, para refletir quem Jesus é em nós. Segundo desafio, que esta semana seja uma semana onde as nossas palavras, as nossas vidas, palavras e as nossas vidas reflitam quem Jesus é. Possamos falar de Jesus, possamos convidar outros a sentir a alegria. A alegria que está agora no versículo 8, que é um texto que muitos de nós sabemos de cor. Efésios, capítulo 2, versículos de 8 até 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Se nos versículos anteriores o apóstolo Paulo fala da novidade de vida, daquela que Jesus traz e daquilo que devemos exaltar, o versículo 8 reforça o que está no versículo 5. Pela graça sois salvos. É muito simples de explicar. Ninguém merece. É graça. É pela graça que nós somos salvos. A nossa salvação é pela graça. E naquela cidade, naquela igreja em particular, naquela cidade existiam alguns judeus. Inclusivamente na igreja estavam alguns cristãos vindos do judaísmo. Mas havia também pessoas que não vinham do judaísmo naquela igreja. Muitas pessoas pensavam que podiam conseguir, merecer, receber a salvação pelas suas realizações. O texto chama aqui de obras. Certo? Versículo 9. Não vem das obras. Não havia uma razão que fosse possível alguém argumentar e dizer porque eu fiz, eu mereço a salvação. O versículo 9 esclarece isto mesmo. Pela graça sois salvos. Não é o fruto das obras. E daí ser importante reforçar que a salvação é uma dádiva divina. Não há mérito na salvação. Isto não vem de vós. Olhando para os judeus que compunham, os cristãos tinham vindo do judaísmo. Os judeus acreditavam que podiam receber a salvação se cumprissem determinados preceitos. Uma vida piedosa de oração, as esmolas e o cumprimento de todos aqueles rituais, sobretudo no dia da expiação.
quando o sumo sacerdote fazia a oração pelo povo e aspergia então o sangue do animal, para eles era suficiente. Lembram-se do que aquele jovem perguntou a Jesus? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando o texto nos diz que Jesus, conhecendo, disse, tens a lei e os profetas, ele disse, sim, eu tenho isso tudo, desde criança. Ou seja, ele tinha sido ensinado pelos pais a aprender a ler e a escrever de acordo com a Escritura. Tinha sido ensinado a acreditar. E Jesus disse-lhe, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, partilha, distribui pelos pobres e segue-me. O texto diz que aquele jovem saiu triste do encontro, da conversa que teve com Jesus, porque era difícil desprender-se das suas riquezas. Sabem? Existia uma pontinha de mérito na compreensão dos judeus. Uma pontinha de mérito, ainda que fosse pequena, mas existia. Nós fizemos por merecer a salvação. Irmãos, não é verdade. Versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Os irmãos estão a ler comigo? Não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia é muito clara em relação a isto. Nenhum de nós tem mérito, nenhum de nós merece. Voltando ao mérito, lembram-se quando Jesus chegou e as pessoas foram ter com ele e disseram, vai à casa deste homem. Ele merece, ele é digno que vás. Atende ao seu pedido, porque o seu criado estava doente. Então Jesus foi. Mas aquele homem, a quem a comunidade achava ser merecedor, ser digno, ele enviou um mensageiro a Jesus e disse, eu não sou digno, eu não mereço que entres na minha casa. Diz uma palavra e o meu servo ficará curado. Estamos a perceber a diferença entre merecer e ser digno? É que nós às vezes pensamos que merecemos, nem que seja por um pouco, porque nós fizemos isto, porque nós ajudámos aquele, porque nós levámos este e aquele até Jesus. Ninguém merece. Versículo 8. Ninguém merece, porque o versículo 8 é bem claro. Porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós. Agora, olhando para os cristãos que não tinham vindo do judaísmo, tinham vindo do paganismo ou da idolatria, onde existiam diferentes divindades para adorar, a quem ofertavam a diferentes divindades, as suas vidas cultuavam, e às vezes era para o campo, para a vida no campo. Para outros era a vida na pesca. Eles pensavam que, podendo oferecer um certo presente a uma certa divindade, talvez as suas esposas tivessem filhos. Talvez ficassem curados. Eles iam aos templos, cumpriam aqueles rituais. Mas a fé em Jesus é totalmente contrária a esta ideia. Quando nós lemos o versículo 8, pela graça sois salvos, é porque não há outra maneira de ser salvo. E o reforço diz, é dom de Deus. É verdade, há uma resposta humana, está aqui, por meio da fé. Mas o reforço é este, dom de Deus. Para que o apóstolo Paulo escreve e a igreja em Éfeso tem de dissipar todas as dúvidas. É pela graça, é um favor imerecido, é o dom. Eu costumo fazer muitas vezes esta aplicação para os pais que aqui estão e avós, quando os filhos, os estudantes, têm testes, às vezes acontece, e eu não estou a dizer que deve acontecer, às vezes acontece os pais dizerem, se tiveres uma determinada nota, eu dou-te um presente. E os filhos esforçam-se para receber este presente. Mas quando chega a avaliação e a nota corresponde ou acima daquilo que foi proposto pelos pais, ele tem então direito ao presente. Mas quando é abaixo, quando é completamente negativa a avaliação, os pais não dão presente. O versículo 8 está a dizer que é o seguinte, não é pelo bom, não é pela boa avaliação, não é pelo bom comportamento que nós recebemos a salvação. É dom de Deus, é o próprio Pai que nos oferece. Nós não merecemos. A salvação não é uma iniciativa humana, não tem mérito humano. Implica uma resposta, dizia há pouco, por meio da fé. E aqui os efésios deviam de responder com fé a esta dádiva, a este dom, a este presente de Deus, para que fossem salvos pelo sacrifício de Jesus.
Então, nós somos perseverantes na graça para que ninguém se glorie em si. Em mim, eu sou capaz. Não. Os efésios deviam de perceber que a glória devia ser real, porque sabiam que a salvação não era mérito. Ninguém se devia gloriar pensando que uns mereciam mais do que outros, pensando que estes são mais salvos do que outros. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Nós conhecemos bem o versículo 8 e nós queremos ser perseverantes nesta graça. E antes de nos irmos embora, eu pergunto, há algum de nós que quer experimentar esta graça? Algum de nós quer receber Jesus como Salvador? Não precisa de pagar, não precisa nada. Tem de responder, sim, eu creio. Não merece. Isto não é para os mais novos. Não é só para os mais velhos. É para nós. Todos. Alguém quer aceitar Jesus como o Salvador da sua vida? Sabendo que Ele é amoroso e que veio ter connosco. O versículo 9 diz-nos o seguinte: não vem das obras para que ninguém se glorie. As obras não são para a salvação. Mas como explica o versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Significa que as obras, a nossa vida, as nossas boas obras, elas revelam quem Deus é e o que Ele nos prepara. Jesus já havia ensinado sobre isto, quando chamou os discípulos de sal e luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Depois o Senhor Jesus termina, isto é Mateus no capítulo 5, o versículo 13 até 16, que as condutas corretas, as obras dos discípulos, servem para glorificar o Pai. As obras não nos salvam. Elas revelam a nossa salvação. Elas revelam o quão íntimo nós estamos de Deus, o quão próximo nós estamos de Deus. Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Um de nós pode ler, por favor, Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, 17. Quem abriu pode ler, por favor. Obrigado. Pois é, a fé e as obras não estão em guerra. As obras não são para depois dizer, e tu, tens fé? Eu tenho obras. Não. As obras são uma consequência da fé. Elas revelam uma vida salva. Daí a pergunta, o que é que adianta? Tens fé se não revelas esta mesma fé? Se esta fé não é ativa? A nossa salvação está assegurada porque é pela graça. Se fosse por mérito, nós podíamos perder o mérito. Aconteceu com algumas pessoas perderem o emprego. Aconteceu com algumas pessoas perderem a posição e então caíram. Mas nós encontramos que nada fazemos para merecer, para ganhar ou para perder. Tudo o que nós devemos fazer é aceitar esta graça e depois revelar a nova vida, a vida que nos é dada, que nos é oferecida por Deus pelas boas obras que o Senhor já preparou para que nós andássemos nelas. Nós fomos criados em Cristo Jesus, ou seja, somos novas criaturas. As nossas palavras também refletem a perseverança que nós vivemos na graça. O versículo 10 diz que Deus prepara um caminho para andar. Quando nós pedirmos paciência a Deus, lembramos do seguinte: Deus vai nos dar ocasiões para pormos em prática esta mesma paciência. Se nós pedirmos sabedoria a Deus, nós vamos encontrar momentos para revelar esta mesma sabedoria. Se nós pedirmos amor, Deus vai colocar situações onde o nosso amor vai ser posto em prática. O Senhor preparou o caminho para nós. Desde o amor ao próximo, à evangelização, ou o temor a Deus, algo que posteriormente se perdeu nesta cidade, e Deus preparou para que esta igreja fosse assim. As boas obras que fala aqui o apóstolo Paulo
são o cuidado com as outras pessoas. Por exemplo, o perdão. Mas também a intimidade com Deus. Sabemos que nada disto salva, mas tudo isto é um reflexo de uma vida de pessoas salvas. Nós desejamos ser uma carta viva. E se nós desejamos que as nossas vidas reflitam tudo o que Jesus faz em nós, então nós temos de ser perseverantes na graça. Temos de ler o versículo 8, temos de ler o versículo 9, temos de os memorizar, temos de aplicar isto. Eu não mereço, ninguém merece a salvação. E por isso, quando nós orarmos pela salvação dos nossos amigos, dos nossos familiares, peçamos a Deus que seja a graça e não o mérito nosso. Não sejamos nós a convencer a pessoa, a obrigar a pessoa, mas que deixemos que seja a pessoa a responder, como diz o versículo 8, por meio da fé. Precisamos de ser perseverantes na graça. Nunca pensemos que há mérito da nossa parte. Esta pessoa merece, aquela pessoa merece. E eu recordo aquele homem que disse a Jesus: não sou digno de que entres na minha casa. Então, sejamos capazes de perceber que é a graça, algo que vem de Deus. É a iniciativa de Deus. Nunca nos deixemos influenciar por aquela ideia de que nos bastamos. Nós bastamos e de que se fizermos as coisas bem feitas, se nós formos corretos com os outros, então nós merecemos ser salvos ou seremos mesmo salvos. O texto diz que é dom de Deus. É uma dádiva de Deus. E o que se espera de nós é que sejamos pessoas que vivamos pela fé. Que sejamos perseverantes na graça. E que mostremos aos outros a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Então o desafio é viver na graça. Versículo 8, não é mérito nosso. Versículo 9, não me posso gloriar, não me posso alegrar porque eu conquistei, porque eu mereço ser salvo. Torne-se perseverante na certeza de que Deus preserva o seu grande amor. Para quem está a ver-nos em casa, aceite Jesus. Aceite a graça de Jesus. Vamos orar. Querido Pai, nós somos gratos porque Tu nos amas, porque o Teu imenso amor, a Tua tremenda riqueza nos toca, chega até nós e esta graça é suficiente. É suficiente para perdoar todo e qualquer pecado que tenhamos. Esta graça que nós não merecemos, este presente que nós nunca merecemos, é suficiente para nos dar uma nova vida, para nos fazer caminhar com alegria, com firmeza, em amor, a revelar quem Tu és a cada instante. Querido Espírito, se alguém aqui está esta manhã que ainda não aceitou Jesus, que pelo Teu poder, pela Tua ação, possa receber. Que esta graça que nós cantávamos seja real em nós. Se Tu a convencer-nos de que necessitamos de Ti. Se Tu a convencer-nos de que necessitamos deixar tudo o que é errado para trás. Graças, muitas graças Te damos, Pai, pela Tua misericórdia. Porque Tu olhas para nós quando nós não merecemos. Porque Tu nos amas muito. Senhor Jesus, nós agradecemos-Te por tudo aquilo que Tu fazes. E é em Teu nome que nós oramos. Amém. Quero convidar agora que nós possamos ficar em oração individual. Nós vamos escutar o poslúdio. Irmãos, eu quero convidar a que, neste tempo de conversa com o nosso Deus, nós possamos, a sós, falar com Ele e dizer-lhe o que temos, o que sentimos. Tem vontade de confessar ao Senhor? Tem vontade de
o reconhecer como o Salvador da sua vida? Então faça-o agora em oração individual, a sós com o nosso Deus.